Então, irmã, estou aqui nessa experiência de poder dar uma aula para vocês, que seria uma aula que eu daria no domingo, mas o nosso domingo agora é em casa. Mas eu achei fantástica a ideia da sua Socorro de poder proporcionar para vocês essa oportunidade da gente falar ou conversar sobre as mensagens que nós temos nos discursos da igreja, né? E o discurso que eu escolhi hoje para poder falar com vocês é o discurso que se encontra na conferência de outubro de 2018. Foi dado pelo elder Neil Anderson e se chama Feridos, né? E o que acontece? Ele começa o discurso dele contando o que aconteceu em 2016 no aeroporto de Bruxelas. Vocês devem lembrar que houve um atentado nesse aeroporto e muitas pessoas se machucaram, foi um total de 20 pessoas que morreram. E entre os feridos estavam os missionários e um casal, o casal Norby, que era o elder Richard e a sua esposa. E ele ficou muito ferido, né? Foi uma coisa assim que surpreendeu a todos nós que acompanhamos essa história. Na época ele tinha 66 anos de idade. E é interessante que ele conta que na hora que tudo aconteceu, por algum instante, ele soube o que tinha acontecido. Ele soube que ele tinha sido atacado de alguma forma, tinha se machucado. Norby, ele sabia que algo havia acontecido com ele, né? E é muito interessante porque ele tem um testemunho, ele fala do testemunho de que ele sentiu, ele teve a certeza de que o Salvador estava ali com ele e que o Salvador sabia onde ele estava e o que tinha acontecido com ele, né? Então foi um sentimento assim de segurança, e apesar de toda a confusão que ele estava vivendo, apesar de todos os problemas que ele estava vivendo diante daquele atentado, que são coisas que acontecem em questões de segundos, ele diz que ele lembrou e ele sentiu a presença do Senhor com ele, né? E a pergunta é: por que algo assim acontece? Algumas pessoas até questionaram como um homem tão bom, um casal em que já havia até servido uma missão na Costa do Marfim, haviam criado uma família maravilhosa, estavam ali simplesmente servindo como missionários. E como eles estragaram, por que eles estragaram a vida deles pelo Evangelho de Jesus Cristo? E a resposta é simples. O elder Anderson ele esclarece. Porque assim é a mortalidade. A mortalidade é a batalha da vida. Embora o que aconteceu com eles foi uma coisa assim muito atípica dos nossos dias, do nosso dia a dia, da nossa vida, né? Mas a gente constantemente está lidando com tragédias, com os testes, com provações inesperadas. Então, na história do livro de Mórmon, né, que a gente sabe da história dos 2.000 jovens elamães, é muito interessante porque a gente sempre se prende bastante no fato de ninguém ter morrido, nenhum deles terem morrido. E realmente as escrituras falam, de acordo com a bondade de Deus e para nossa grande surpresa, e também para a alegria de todo o nosso exército, nenhum deles pereceu, nenhum deles morreu. Só que tem um outro detalhe que vem embaixo, que eu acho que é fantástico e muitas vezes a gente não para pensar, que diz assim, conforme a escritura vai continuando, e não houve entre eles um só que não tivesse recebido muitos ferimentos. Cada um dos 2.060 jovens teve muitas feridas. Teve muitas feridas. Ele fala, não houve um só que não tivesse recebido muitos ferimentos. Então, o Senhor protegeu aqueles jovens, mas eles se feriram, eles se machucaram e eles saíram de lá muito mais fortalecidos, porque eles puderam ver a mão do Senhor ali, apesar de todos os sofrimentos, né? Então, muitas vezes, nós estamos nessa situação. Estamos feridos na batalha da vida, seja física ou espiritualmente, ou ambas. Mas tem um detalhe, nós não podemos desistir. Nós precisamos olhar positivamente, nós precisamos olhar para frente. Muitos de nós estamos se sentindo atribulados, porém nós não precisamos ficar angustiados. Estamos perplexos. 1.000 pessoas morrendo num só dia. É algo que te deixa perplexo. Mas não precisamos nos desesperar. Não precisamos nos desesperar.
Estamos no sentido perseguido. Claro, o vírus está ali do lado. É como se ele estivesse me perseguindo. Ele vai me pegar, ele vai me atacar. Agora é a minha vez. Muitas vezes nós pensamos assim. Porém, não estamos desamparados. Não estamos desamparados. Nós ficamos abatidos? Sim, é triste. A gente se sente abatido. Eu estou abatida com toda essa situação. Mas não precisamos nos sentir perdidos. Nós estamos cansados, exaustos. Só se fala nisso. Ninguém mais fala nada. Ninguém consegue ligar a televisão e escutar outro assunto. Só se fala de coronavírus. Estamos exaustos, mas não precisamos desistir. Precisamos seguir adiante. Muitas vezes encontramos anjos na terra. Esses anjos, eles tratam muitas vezes das nossas feridas, de outros anjos que estão machucados. Quantas vezes nós temos o carinho de uma pessoa que nos liga? Ai, Sandra, como é que você tá? Você tá bem? Eu fiquei sabendo que aconteceu isso. Eu posso te ajudar em alguma coisa? São anjos que batem na nossa porta. Esse nós devemos deixar entrar. Nesse momento que não podemos estar juntas, não podemos trocar ideias pessoalmente, uma olhando para a outra, nós estamos aqui diante de todo esse ensinamento que nos foi passado durante as últimas conferências. Eu sei que Jesus Cristo vive. Eu sei que a igreja é a igreja de Jesus Cristo. Eu sei que o profeta Nelson é um homem escolhido para essa época, para que ele possa ser o nosso profeta. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos conseguir sobrepujar e vencer todas essas dificuldades, porque nós sabemos que o Senhor está do nosso lado, Ele nos conhece, Ele conhece as nossas dificuldades. E eu compartilho essa aula, mandando um beijo para todas vocês, que desejando um excelente domingo e que possamos nos encontrar mais vezes, né? Mesmo que seja por aqui. Então, eu compartilho tudo isso com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém.